A paz do Senhor, queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Wagner e vamos para mais um dos nossos momentos de reflexão na palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema de grande importância na vida do casal e principalmente do casal cristão, daqueles que servem ao Senhor. Eu escolhi um texto no livro de Mateus, no capítulo 19, onde o próprio Jesus Cristo, quando interrogado pelos fariseus, ele traz para aquelas pessoas respostas poderosas e impactantes para aqueles que estavam ouvindo, e que até hoje todos quantos se deparam com esse texto acabam sentindo o peso das palavras de Cristo e a verdade que nós muitas vezes como cristãos não estamos seguindo como deveria. O capítulo 19 e o versículo de número 6, olha que interessante a palavra de Deus ela é. Diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Queridos irmãos, amados e queridos irmãos, eu como cristão, eu não vou dizer nem como pastor, nem como um obreiro, como líder religioso na minha comunidade, eu vou dizer como cristão, eu me sinto decepcionado e envergonhado com o que está acontecendo dentro da família cristã evangélica brasileira. O número de separação, o número de divórcios e de casamentos mal sucedidos, frustrados, tem crescido de uma maneira alarmante, é grande. Eu conheço muitas pessoas que são servos do Senhor, obreiros, alguns até pastores, e passam tempo sem ter contato com essas pessoas, e de repente quando você vai visualizar o perfil nas redes sociais, seja no Facebook, o WhatsApp desses conhecidos e até amigos, nos deparamos com uma imagem diferente. A pessoa que está acompanhando naquela foto não é mais o esposo ou a esposa que você conhece, que eu conheço, no meu caso, e tenho me deparado com isso na última semana mais de uma vez. E você se pergunta, mas o que aconteceu? Era um casal que aparentemente tão feliz, ia tão bem. Mas a verdade é que o divórcio se tornou algo comum, corriqueiro e normal na vida do cristão. Quando o próprio Jesus Cristo ele diz o seguinte, quando os fariseus o interrogaram dizendo, mas Senhor, é mister? É permitido que o homem ele repudie a sua esposa por qualquer motivo? E Jesus disse não, porque no início não foi assim. No começo de tudo, não foi assim que Deus escreveu a história da família. Quando Deus arranca da costela de Adão, arranca uma costela de Adão e faz Eva como sua esposa, o casamento ali era perpétuo, era para todo sempre. No entanto, por conta da dureza do coração do homem, então Deus permitiu a Moisés que utilizasse-se desse artigo, divorciar ou repudiar a esposa por algum motivo, às vezes até fútil e banal. Mas Cristo disse não é assim. Existe, meus irmãos, apenas um único motivo. É a única cláusula no manual descrito por Deus, a qual o divórcio ele é permitido. Quando uma das partes comete o adultério, a infidelidade conjugal é o único meio que viabiliza o divórcio. Mas nós, como cristãos, nós precisamos entender que até neste caso, que é extremo, primeiro busca-se o perdão, a reconciliação, para que uma família não seja destruída. Mas hoje, nos nossos dias, a coisa está tão bagunçada, vamos colocar assim, perdoe o termo que eu estou utilizando, mas fugiu tanto da ordem natural que as pessoas estão se divorciando por qualquer motivo. Por uma incompatibilidade de gênio,
por conta da personalidade diferente um do outro. E a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. E muitas vezes eu me pergunto, será que os nossos casamentos dentro das nossas igrejas estão sendo uniões feitas por Deus? Ou é união unicamente humana? Não existe uma busca em Deus para receber as aprovações para que esses casamentos durem. Eu sei que é vergonhoso, e o mais escandaloso de tudo é que as pessoas se separam, menos de um ano depois já engatam um novo relacionamento, constrói, entre aspas, uma outra família, e a coisa segue como normal. É comum hoje dentro das igrejas evangélicas pessoas que já se casaram 2, 3 e até 4 vezes. Nós não estamos falando aqui de pessoas que tiveram relacionamentos quando não conheciam a Cristo. Nós estamos falando de pessoas que vivem dentro da igreja, que pregam, que louvam e que são até pastores. E que por algum motivo, e que não é o adultério, se separam e casam-se novamente e a vida segue como se fosse tudo normal. Mas eu ouvi Jesus dizer para os fariseus aqui no capítulo 19 de Mateus, que aquele homem que casar com uma mulher que foi repudiada porque ela cometeu adultério, este homem cometerá adultério também, porque casou com uma adúltera. Da mesma forma, a mulher que casar com um homem adúltero cometerá adultério, e ambos continuarão a cometer adultério por quanto tempo permanecerem juntos. Isso é uma verdade. Vamos muitas vezes recorrer de não, mas é que Deus perdoa. E é verdade. Deus perdoa e ele diz, olha, não perdoa apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eu entendo que este número de perdão não é por dia, não é por ano, é por momento. Porque dentro do casamento, dentro do relacionamento, precisa haver o perdão. Porque primeiro o perdão, ele veio de Deus. E eu entendo que realmente que Deus ele perdoa. Mas nós também temos que entender que para toda a ação que nós praticamos aqui, existe um preço a ser pago. E se você, cristão, casou e depois que casou entendeu que fez uma escolha errada, que não era aquilo, eu sinto muito, mas você precisaria ter visto isso antes. Se você tivesse tido um namoro, como a Bíblia diz, porque o namoro do cristão não é pega-pega, agarra-agarra, é conversa, é conhecimento. O noivado é o momento de sentar, de ambos analisarem o que vão fazer da vida, o que querem para o futuro. É hora de unir os projetos para que saia um único projeto, porque dali partirão para uma vida inteira juntos. Isto é a vida a dois, onde 2 pessoas se unem e se tornarão uma só carne, uma só pessoa. E aquilo que Deus uniu, não existe força humana ou de qualquer outra natureza que possa separar. E nós precisamos entender muito bem as decisões que nós estamos tomando. Então, se as pessoas não namoram como devem namorar o cristão, não tem um noivado como a Bíblia ensina, então casam e depois descobrem que fez uma escolha errada, tomou uma decisão que não deveria, não era aquela pessoa, não era aquele o momento, e simplesmente decide, vou me separar. Você tem o direito, você pode se separar. Mas para você obter a sua salvação, precisa manter-se casto a partir daquele momento. Porque se você casar-se com uma outra pessoa, cometerá adultério. Esta é a verdade. Irrefutável. Não existe nenhum outro texto bíblico, nenhuma outra passagem que rebata as palavras de Jesus Cristo do capítulo 19 do livro de Mateus. Precisamos reaver os nossos conceitos. Precisamos analisar as nossas decisões. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa.
Infelizmente, na igreja evangélica do nosso tempo, estão acontecendo muitos divórcios e muitos casamentos frustrados. As pessoas estão vivendo uma vida de aparência e, infelizmente, estão caminhando para o precipício. É triste, é vergonhoso. E o pior de tudo isso, pessoas que têm qualidades, pessoas que têm chamado de Deus, mas pessoas que não estão orando como deveriam, não estão buscando ao Senhor como realmente deveria fazer. Uma vez que você casou e de repente você descobriu que não era bem aquele o perfil de pessoa que você queria para conviver, que não era aquele o momento, mas você já casou. Você precisa entender que essa foi uma união divina, que foi Deus que uniu. Então ore, se esforce, lute, faça de tudo para que o seu casamento seja um projeto bem-sucedido, porque o casamento, a instituição família, é projeto de Deus. Foi Cristo que idealizou, foi Deus que criou, que escreveu cada letra desse projeto. E você é bênção do Senhor. Então não permita que nenhuma ação humana, que nada venha te influenciar a ponto de você pensar no divórcio. O seu casamento é bênção de Deus. A sua união foi feita por Deus. Então vamos entender, o que Deus uniu, o homem não vai separar. Vamos orar, meus queridos irmãos. Vamos orar pela família brasileira. Estão de toda forma tentando destruir a família na sociedade. Eu entendo, família é homem, mulher e sua prole. Porque foi isso que Deus criou, que Deus instituiu como família. É a nossa família tradicional, que é a base da Constituição brasileira. Então o que passa disso é meramente invenção do homem para embutir no seio da família a promiscuidade, o pecado e a abominação aos olhos do Senhor. Então vamos orar pela família brasileira. Vamos orar com mais atenção também pelas famílias cristãs. Vamos aconselhar os nossos jovens. Eu sei que a vida a dois não é fácil. É um homem e uma mulher que foram educados em famílias diferentes e que se unem para viverem felizes. Em outro vídeo nós falamos mais detalhado acerca da diferença entre homem e mulher dentro dessa união. Mas que fique bem claro aqui que o versículo 6 do capítulo 19 de Mateus tem que viver sempre na tela dos nossos olhos. O nosso casamento é bênção de Deus e aquilo que Deus uniu não separa o homem. Somos uma só carne. Adão diz quando vê Eva: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, tornam-se uma só pessoa. Ore pela família brasileira, ore pela família cristã evangélica do nosso país. E que jamais venha se apagar das nossas vidas as marcas do Cordeiro. Fique na paz de Jesus Cristo.